Paz do Senhor, irmãos. Página 47. O Espírito Santo é quem nos santifica. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 13. Quem achar aí pode fazer a leitura. Romanos capítulo 8, versículo 13. Um de cada vez. Então, Paulo está falando aí sobre a importância de viver. Aqui a ideia é um estilo de vida, né? Viver segundo a carne, tá? E pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Ele diz que aquele que vive segundo a carne caminha para a morte. Falamos aqui que a morte ela é tanto espiritual como física. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos, eu não sei se na sua versão aí está corpo ou carne, mas a ideia aqui é corpo mesmo, tá? Os membros do corpo. Senão, vejamos, nós vamos para outro texto, porque às vezes a carne, quando fala de carne, quer dizer, ser carnal, concupiscência da carne, está falando de desejos, né? Que estão fora de controle, que dominam e que potencializam a prática pecaminosa, tá? Essa é uma ideia de carne. Mas quando ele fala de corpo, ele também fala sobre essa realidade da manifestação do pecado. Porque nós usávamos os nossos membros para satisfazer as concupiscências da carne, sim ou não? Sim, irmãos. Agora nós usamos o nosso corpo para glorificar a Deus sob a direção e orientação do Espírito, amém? Então por isso que Paulo vai falar também que nós devemos consagrar o nosso corpo. A ideia ali é literal, é corpo mesmo, no sentido de que os membros agora do nosso corpo, eles devem estar sob o domínio e a direção do Espírito de Deus, tá? Então eu quero ver com vocês rapidamente alguns textos para a gente entender essa questão aí, porque às vezes o pessoal diz, não, mas é corpo, aí está falando de carne, de concupiscência. Não necessariamente, às vezes é literal, é corpo mesmo, ok? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Tem que achar nessa Bíblia aqui que eu não estou acostumado com ela. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Alguém leia para nós do verso 10. Pode ler os dois, não tem problema não. Vai lá, tem que ler até o 18, pode ler. Pode ler junto, não tem problema não. Vai lá. Não é que não escutou por isso. Mas pode ler. Vai lá, vai lá. Pode ler. Percebam aqui que Paulo está falando sobre os membros do corpo e também a concupiscência carnal, as duas coisas juntas. Perceberam aqui? Olha só. Não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, mente, não há quem busque vontade. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem em práticas. Não há nenhum sequer. A garganta deles, é sepulcro aberto. A língua, com a língua enganam. Veneno de víbora há nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés
velozes para derramar sangue, tá? Nos seus caminhos da destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a realidade de quem está morto espiritualmente. Os seus membros estão sob o domínio do pecado, tá? E por isso eles cometem pecados. Vou repetir aqui. Eles estão sob o domínio do pecado e por isso cometem pecados. Esse pecado singular é uma vida independente de Deus, é a morte espiritual. É um homem vivendo para si mesmo. Consequentemente, essa vida vai gerar o quê? Pecados, práticas pecaminosas. E por onde vão se manifestar essas práticas? Através dos membros do corpo, como Paulo está citando aqui. Os olhos, a garganta, a boca, as mãos, os pés. Tá? Por isso que ele está dizendo lá, no texto que nós lemos no início, em Romanos 8,13, que nós temos que mortificar os feitos do corpo. Isto é, esses membros que outrora eram usados para satisfazer as concupiscências da carne, agora eles serão usados em santificação e honra e glória para o nosso Deus. Olha só. Vamos para Romanos capítulo 6. Romanos 6 e 7 e 8, ele fala sobre santificação, tá? Romanos capítulo 6. Ele está fazendo uma alusão aqui da nossa união com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, tá? A ideia de morrer, e aqui ele fala sobre a simbologia do batismo, que na verdade é a experiência de nascer da água e do Espírito, né? Morrer para o pecado, nascer para Deus. Ele parte desse ponto aqui, desse princípio dos versículos que a irmã leu. Agora vamos para o versículo 12. Olha só, eu vou ler, acompanhe, Romanos 6,12. Portanto, ou por isso, por essa razão, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então a ideia é o seguinte, ó. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os membros do nosso corpo estavam sujeitos ao poder do pecado. Mesmo que a gente quisesse não pecar, nós iríamos pecar, porque nós estávamos mortos. Aí você entende o seguinte, preste bem atenção. Pecado não é só decisão, não é só escolha. Pecado é uma questão de natureza. Obrigado. Antes de ser decisão e escolha, é uma questão de natureza. Nós nascemos em pecado. E também nós decidimos pecar. Por que eu falo isso? Certa vez eu fui questionado no sentido de que, sobre a questão do livre-arbítrio, né? Existem linhas teológicas que dizem que nós não temos livre-arbítrio. Que com a queda o homem perdeu o livre-arbítrio. Não é isso que a Bíblia diz. É isso que essas linhas teológicas dizem. Elas fazem uma interpretação da Bíblia, então elas entendem dessa forma. Eu disse, não, nós temos livre-arbítrio. Então por que o homem, quando ele não quer pecar, ele peca igual? Não, porque não é uma questão de decisão meramente, é uma questão de natureza. Ele nasceu em pecado. Mesmo que ele decida que ele não queira, se ele não passou pela obra da regeneração, ele vai pecar. Agora, se ele nasceu de novo, agora ele tem a natureza divina em si. Ele decide não pecar, e pelo Espírito de Deus ele não vai pecar. Irmãos, entendem isso ou não? Ok. Você está falando de Romanos capítulo 7. Você está falando da luta de alguém que nasceu de novo. Existem
Quando eu digo assim, é que nós não queremos pecar, nós vamos pecar, nós não vamos mais viver em pecado. Estilo de vida. Quando pecamos, nós lutamos com essas fraquezas. A diferença agora é que eu não quero mais pecar, porque aí entra também a obra da santificação. Eu não quero mais, ainda que de repente eu peque, ok? Só para, antes de passar para a Duda ali, só para vocês mais ou menos, a gente já falou sobre isso. Vamos aqui pensar assim, todos nós hoje levantamos às 8 da manhã, ok? Sei que teve gente que levantou mais cedo, outros que levantaram mais tarde, enfim. Nós vamos assim, ó, todos nós levantamos às 8 da manhã. Das 8 às 9 você pecou, sim ou não? Você está em dúvida. Pecou ou não pecou, irmão? Não tem dúvida. Das 8 às 9 você pecou? Como pecou? Pensamento? Então sua mente precisa ser purificada, irmão. Não, nós temos de novo agora. Não somos mais escravos do pecado. Você não vive nenhum momento sem pecar. Mas como é que é possível isso? É isso que eu quero que vocês entendam. A Bíblia faz essa diferença, irmãos. Olha só. A Bíblia faz essa diferença. Aqueles que vivem na prática do pecado. Você vive na prática do pecado? Então como é que você vai dizer que está toda hora pecando? Esse não é mais o seu estilo de vida. Você nasceu de novo. Você vive mais em santidade do que em pecado. Agora, você peca? É diferente pecar do que viver em pecado. Quem vive em pecado está morto espiritualmente. Não, porque está morto. Para ele, essa é a vida que ele tem. Para ele é normal. O anormal é não pecar. Agora, o nascido de novo, não, irmãos. Porque se nós vivemos em pecado, e se nós pecamos toda hora, nós não nascemos de novo. Se nós morrermos agora, vamos para o inferno. É simples assim. Ah, pastor, mas eu peco sempre em pensamento. Então tem que limpar a mente, irmão. Ué. Não é possível que você passe algumas horas sem pecar. Então alguma coisa está errada na sua experiência. Você está entendendo ou não? Você precisa entender isso aqui. Porque a gente faz essa pergunta, mas eu estou sempre pecando. Não, se você está sempre pecando, então você não nasceu de novo. O Espírito de Deus não habita na sua vida. Aí vai dizer assim, não, mas nós pecamos. Exato, nós pecamos. Mas não vivemos em pecado. A prática pecaminosa das nossas vidas, olha só, não vou ler, senão vai demorar muito. O apóstolo João começa assim, se alguém pecar. Ele agora está escrevendo para gente crente, amém? Pecado agora não é mais uma lei na nossa vida, uma norma. É uma possibilidade. O que é lei na nossa vida é a nova vida em Cristo. É sobre isso que nós temos que viver, irmãos. Essa é a diferença. Nós lutamos, o que foi falado aqui, mas o que eu quero, olha só o que o texto diz. Paulo diz assim em Romanos 7. O que eu não quero, eu faço. Preste atenção. O que eu não quero, eu faço. O que eu quero, não faço. Então o problema não está no fazer e não fazer. A questão aqui é prestar atenção no seguinte: o que eu não quero, eu faço. Ele não quer mais pecar, mas ele peca. Por que ele não quer mais pecar? Porque ele nasceu de novo. Mas mesmo assim ele peca. Então ele não peca por vontade, ele não peca por prazer e satisfação. Ele peca porque ainda o pecado habita no seu corpo. E ele está num processo de santificação. Por isso ele diz: o que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero eu não faço. Então é o seguinte, quando ele não quer pecar, mas ele peca. Essa é a ideia do texto aqui em Romanos. Até vamos lá para Romanos 7 para não ficar nas minhas palavras aqui. Senão a coisa vai ficar meio complicada. Romanos, capítulo 7, verso 19. Pode ler para nós aí? Lê para nós aí, 18, 19 e 20. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Romanos 7, do 18 ao 20.
Entenderam aí? Isso é uma declaração de quem está lutando contra o pecado. Está lutando contra o que era antes um estilo de vida, o que era natural. Ora, se ele está lutando agora é porque ele passou pela regeneração. Ele nasceu de novo. Porque senão ele não lutaria. Ele não teria essa crise. Essa crise todos nós temos. E toda vez, preste bem atenção, toda vez que nós avançarmos na nossa santificação, nível de santificação, nós vamos passar por essa crise. Essa crise é o sinal de que nós estamos avançando. Você já chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu não quero mais falar assim, eu não quero mais fazer desse jeito, mas eu fiz, me perdoa, me ajuda. Você já teve essa luta ou só eu? Bem-vindo ao Romanos 7. Agora, olha só, aqui em Romanos 6, ele está dizendo que nós devemos oferecer os nossos membros como sacrifício vivo a Deus. É por isso que lá no Romanos 8:3, ele diz que nós temos que mortificar, tá? Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos, ou se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, olha só, é debaixo da direção e da orientação e da capacitação do Espírito de Deus, mas sou eu que tenho que fazer. O Espírito não vai fazer por mim. Ele vai me capacitar. Entra aqui o quê? Decisão. Eu tenho que decidir mortificar os feitos da carne, os feitos do corpo. É uma escolha diária. É pelo poder do Espírito Santo que conseguiremos mortificar os desejos da carne para cumprir a vontade de Deus. Preste atenção. Os desejos não vão sair. Eles vão estar sob controle. Desculpa, tu levantaste a mão. Falei. Já respondi. Tá. Perdão. Mas eles vão estar sob o domínio do Espírito. Ok? Vocês estão entendendo tudo? Não estou entendendo nada. Me ajuda aí. Tá? Não adianta pedir para que saia o desejo. Não, o desejo ele tem que ser purificado e estar sob o controle do Espírito. Até porque os desejos em si, eles não são pecaminosos. Eles podem se tornar pecaminosos quando eles governam a nossa vida, quando eles nos impulsionam a satisfazê-los fora da vontade de Deus. Por exemplo, fala um desejo aí, uma vontade, um prazer, uma satisfação. Fala aí. Dormir. Descansar. Vontade de xingar. Tá? Vontade de comer. Ouvir música mundana. Ira. Isso, vão revelando o coração para nós aí. Tá gravando aí, amigo? Grava aí pra gente. Depois a gente vai conversar no gabinete. Não, Veja que esses desejos aí estão aí. São reais. Em primeiro lugar, eles estão mostrando que nós estamos vivos. Que nós somos normais. Eles não podem nos dominar. Eles devem estar sob os domínios do Espírito. Eu já falei para vocês aqui, depois, essa parte, que eu gosto muito do Roupa Nova, não falei? Até o pessoal se escandalizou aqui, alguns até falaram, não vou mais ouvir o pastor, porque o pastor gostava muito do Roupa Nova. E eu ainda gosto. Só que eu decidi não mais ouvir. Não, eu ainda gosto. Eu gosto. Eu gosto. É uma das razões porque eu chamo a Anja de linda. Vocês entenderam? Não tem que desenhar aqui. Mas eu não escuto mais. Por quê? Porque ainda eu não cheguei à maturidade de não deixar que isso me domine.
que isso me envolva ao ponto de eu caminhar nessa direção e ser conduzidos para outras realidades. É isso que nós temos que pensar. Você gosta de um pagode ou não? Sim. Ouvi um sim agora do fundo do coração. É. Olha aí, ó, viu? Vai, sertanejo. Não, não tem não. Olha só a pergunta aqui. Olha só como a coisa vai. Isso aqui é maravilhoso, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio. Então aí já fica meio complicado. Olha só. Então, qual é o problema? Então, aí que entra a questão da mortificação. Para mim, essa é uma realidade minha. Eu prefiro não. Mas eu não posso chegar para vocês, a Ângela está escutando lá, sei lá. Ai, mas como a irmã é mundana. Por que ela é mundana, irmão? Porque ela está escutando música. Eu estou condenando nela o que eu queria provar para mim. Eu queria provar porque eu gosto. Mas como eu sou fariseu legalista, eu condeno o meu pecado nela. Infelizmente isso é normal, não deveria ser, irmãos. Porque para mim, quer ver uma coisa? Uma outra coisa antes de eu responder uma pergunta aqui que vocês vão... O negócio vai ferver aqui, Senhor da glória. Olha só. Certa vez, um domingo à tarde, eu não estava na escala nem de dirigir culto, nem de pregar, nem nada, e eu me organizei para assistir o futebol. Não era nem o meu time que estava jogando, até para o meu time, pelo amor de Deus. Tá. Eu estava lá, estava terminando o segundo tempo e aquele negócio ali, olhando o jogo, e de repente, claramente assim, ó, 2 horas jogada fora. Aí fiquei pensando naquele negócio. 2 horas jogada fora, não, estou assistindo um futebol, qual é o problema? Pois é, para você se tornou um problema. Você poderia estar fazendo outra coisa. Para mim, a partir daquele dia, você pode perguntar para a Ângela. Eu não assisto futebol. Eu comento sobre futebol, o pessoal pensa que eu assisto futebol. Mas raramente eu fico... Hoje, se eu consigo ficar... Até hoje eu estava vendo o jogo da semifinal lá da Champions, né? Real Madrid e Bayern. Eu vi os gols. Né? E quando deu o anúncio hoje pela manhã, eu digo, pá, que baita jogo. Aí eu disse, mas eu não consigo nem olhar 10 minutos, eu não consigo mais. Mas eu não posso dizer para você que você ficar 2 horas na frente da televisão olhando o jogo é pecado para você. Para mim se tornou. Eu uso esse tempo para ler, eu uso esse tempo para orar, eu uso esse tempo para ligar um louvor e cantar. Para mim. Não é uma coisa que a Bíblia proíbe. Mas para mim. Vocês estão entendendo ou não? Então tem coisas que na nossa caminhada com Deus, o Espírito de Deus vai dizendo, você tem que parar com isso. Você tem que abandonar isso aqui. Você tem que mudar desse hábito aqui. Você tem que olhar menos televisão. Você tem que ficar menos no celular.
Você está entendendo que são coisas que não estão aqui como proibição, mas que de repente na nossa caminhada com Deus, na nossa individualidade, não coletividade, individualidade, nós temos que tomar cuidado com isso, porque o legalismo, o farisaísmo é justamente isso. Agora eu não assisto mais futebol e condeno os meus irmãos que assistem. É uma coisa minha. Deus falou comigo. Não está escrito? Está escrito. Não olharás futebol domingo à tarde. Principalmente se for o... Não. Não está, irmão. Agora, o que a Bíblia diz que não é para fazer é ordenança, pronto, não tem que discutir. Não tem que perguntar para Deus. Deus, não, está escrito. Não é para fazer. É para deixar. Acabou. Agora, olha só. A irmã perguntou para mim aqui, pastor, qual é o problema da música gaúcha? Escutar música gaúcha. Tá? É pecado eu dançar com meu esposo com música gaúcha? Depende. O que você acha? Estou ouvindo. E aí? Estou ouvindo. Aí, Paulinho, ó. Paulinho não está querendo dançar com a Tuti em casa, Paulinho. Viu só? Só sabe tocar bateria, Paulinho? Não gosta de música? Não está falando nada, né? E aí? Quero ouvi-los, vamos lá. Joga para fora aí o seu pensamento. Você acredita? Tá. Hum. 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 Havia uma máxima na igreja de Corinto, e Paulo bate em cima disso. A máxima era o seguinte: tudo me é lícito. Aí Paulo vai ensinar: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa expressão em Corinto eram sobre práticas que não estavam como ordenança na palavra. Como, por exemplo, essa questão. Dançar música gaúcha em casa e não falar para os outros é uma coisa. Embora vai chegar o tempo que você vai ter que parar. Tudo que eu estou te falando. Mas não por força nem por violência. Agora, você ir para um ambiente que foi organizado, preparado para isso, que é um ambiente totalmente contrário à palavra de Deus, você está pecando contra Deus e contra o corpo de Cristo. Você está trazendo escândalo. É pecado. Aí o que acontece? Tornou-se pecado, porque você trouxe escândalo. Você se tornou pedra. No baile não, irmã. Mas em casa sim. Eu não sei porque que a Ângela não me ensina a dançar. Só abrir meu coração aqui, entendeu? Eu queria, mas ela não me ensina. Não. Mas tá. É só para Jesus. Eu vou mudar meu nome. Mas entendam essas coisas. Vocês estão entendendo isso ou não, irmãos? Mesmo, eu não posso afirmar que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, irmãos. Agora, se é um entendimento meu. Agora há pouco eu estava conversando antes da escola bíblica com a Sabrina aqui. Ela estava lendo Romanos capítulo 14, ela me pediu para explicar Romanos 14. É com relação a alimentos, com relação a dias. Uns diziam que se pode comer de tudo que está vendido no mercado, outros não, porque o que era vendido no mercado era consagrado. Esse era o contexto de Romanos.
Tá? Havia a consagração de alimentos que ficavam no templo, as oferendas, e outros que eram consagrados para vender no mercado, que nem nos nossos dias. Não se engane, você pensa que no mercado... Está tudo consagrado. Aí alguns irmãos entendiam o seguinte, ó, não só os alimentos que é oferecido no templo, mas também do mercado eu não posso, se é consagrado eu não vou comer, porque vai me fazer mal, porque eu vou pecar. Alguns irmãos tinham esse entendimento, outros não. Mas não tem nenhuma ordenança aqui. Aí Paulo vai orientar. E a orientação de Paulo em Romanos 14 é uma questão de consciência, porque é amadurecimento, é nível de entendimento, de compreensão. A pessoa recém veio para Cristo, para ela, né, ela veio cheio de misticismo, cheio de superstição, cheio de coisa, né? É com comida, é com planta, é com roupa, é com casa, é com cor, né? Essa cor é corta aí, né? Depois corta aí, tá? Essa cor é da pombagira, essa cor é não sei do que, essa cor é da morte, e eles vêm com isso. Aí eles vêm para o Evangelho, né? Aí imagina o pastor marca um batismo e compra uma roupa vermelha para batizar. Ela não vai batizar, porque na mente dela, ainda não amadurecida, o vermelho está ligado com uma entidade. Não tem nada a ver, isso é lá, não aqui. Mas na mente dela isso não amadureceu. Aí Paulo está dizendo que tem que caminhar com esses irmãos, não condená-los, ajudá-los. Agora, o outro que já amadureceu, não tem que se vangloriar pela sua maturidade. Ele tem que descer ao nível e o ajudar. É isso que Paulo está falando em Romanos 14. Então, aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, irmãos, a Bíblia não afirma. Agora, ela vai orientar. Pode se tornar pecado se trouxer escândalo, se fazer o irmão tropeçar. Então, é nisso que aí é que entra o amor fraternal. E aí é que entra o que Paulo fala em Romanos capítulo 1 Coríntios 11, ao participar da ceia. Discernir o corpo. Há níveis de entendimento e compreensão no corpo, porque o corpo é formado por membros. Cada membro tem um nível de entendimento, de compreensão, de espiritualidade, no processo de santificação. Não são todos iguais. Eu tenho que discernir isso. Não é todo assunto que eu posso conversar com todos. Numa escola bíblica aqui, eu estou abrindo aqui, estou trazendo escândalo para alguns, né? Indignando outros, incentivando outros. Mas isso tem que ser trabalhado. Não tem outro jeito, irmão. Tem que ser trabalhado, tem que ser tocado esses assuntos aqui. Para ver o que a Bíblia diz. E trazer para a nossa experiência do dia a dia. Para que a gente não venha pecar contra Deus e contra o nosso irmão. Às vezes condenando. Às vezes incentivando, mas fazendo essa leitura de uma forma coerente, madura, entendendo que nós somos membros uns dos outros, que nós dependemos uns dos outros. Então, se você entende que dançar é pecado, que ouvir música secular é pecado, você entende isso, você entende dessa forma, você tem que se preservar nisso. Agora, você que entende que não é pecado, nem por isso, você vai ver todo dia eu escutando música secular. E desafiando ou condenando ou desprezando o seu irmão, desprezando que Paulo fala, né? Desprezando o seu irmão que não escuta, porque a consciência dele ainda não amadureceu. Veja que nós podemos pecar, transgredir, sem que haja uma ordenança, sem que haja um mandamento, apenas por uma atitude imatura, egoísta. Entendeu? Nós temos que chegar a essa maturidade, irmãos, de conversar com os irmãos sobre qualquer assunto. E eles abriram o coração para nós abrimos o coração uns para os outros, sobre qualquer situação. E não nos escandalizarmos. Sabe, eu particularmente, eu sou o outro extremo, né? Porque eu não me escandalizo, é o que eu tenho que me cuidar mesmo. Né? Esses dias, numa reunião, o pastor Wagner falou assim: irmãos, o que eu vou falar aqui, não se escandalize. Eu já não falo, não se escandalize, eu vou falar mesmo, vou largar. Entendeu? Se escandalizar, bom, aí. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu já tenho que me policiar de outra forma. Porque eu não tenho problema de falar, não. Só que eu tenho que pensar nos outros meus irmãos que pensam diferente. E pensam diferente não em relação ao que já está claro aqui.
É que nem um assunto de piercing, tatuagem. É a mesma coisa. Entendeu? É um escândalo, é um extremo. É um extremo para um lado e um extremo para o outro. Não há um equilíbrio. E às vezes se torna um tabu e nós precisamos conversar sobre isso. Os nossos jovens precisam ser ministrados sobre isso, de maneira clara, à luz da palavra. À luz da palavra, não de experiências somente. Não indo buscar, se você for buscar na história, por exemplo, sobre piercing e tatuagem, você vai ir bem longe, muito longe. Porque os povos antigos, eles se marcavam. Mas haviam vários tipos de marcas, com vários propósitos. Não era só consagração a demônios, não. O judeu, por exemplo, um judeu escravo, chegava o ano da libertação, o jubileu, ele podia ir livre. Só que ele queria ficar com seu senhor, mas não agora como um escravo comprado. Ele queria ficar com seu senhor por amor ao seu senhor. O que ele tinha que fazer? Brinquinho. Marcar a orelha. Quem olhava para ele, aquele é um escravo que ficou com seu senhor por amor ao seu senhor. Agora usar brinco com outro propósito, no nosso contexto, por exemplo, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Uma coisa é o contexto judaico. Tem algum escravo aí de brinco? Não, irmão, nós não usamos isso. Entendeu? Aí Paulo vai dizer assim, se eu não me engano, para os coríntios, ele vai dizer, acho que me ajudei, que é desonroso para o homem usar cabelo comprido. É desonra. Cabelo comprido é para mulher. Dentro de um contexto. Agora, dizer que o homem cabelo comprido ele está pecando, já não é falar o que a Bíblia diz. É outra coisa, irmãos. Então, quando nós afirmamos que nós temos que ser bíblicos, nós estamos dizendo que nós temos que estar fundamentados no que a Bíblia diz, não o que eu quero que a Bíblia diga, ou o que eu penso que a Bíblia está dizendo, não, o que a Bíblia diz. É que nem eu já contei para vocês aqui a situação do vinho. Aí um colega nosso de ministério, ele acabou ensinando na igreja que beber um cálice de vinho é pecado. Aí alguns irmãos que ouviram isso, vieram para o seminário e caíram na minha sala. E eu estava dando Novo Testamento. E entrou nesse assunto. Só que eu não sabia da história que tinha acontecido na igreja. E aí, nós estávamos lendo o texto de Romanos, né? Se beber vinho, comer carne, escandaliza o teu irmão, não faça. Aí alguém perguntou, não falta alguém? Não falta. Pastor, beber vinho é pecado? Quando eu fui responder, um outro saltou, Aí, é mesmo? É pecado? Está na Bíblia? Tá. Aí eu peguei a Bíblia e disse assim, mostra para nós. Fica à vontade, mostra para nós aí onde que está na Bíblia que beber vinho é pecado. Aí ele foi para Provérbios, e fala sobre embriaguez. Aí ele leu o texto. Eu disse, lê de novo. Aí ele lê de novo. Aí ele lê de novo. Pastor, eu já li 3 vezes. Onde que está aqui que beber vinho é pecado? Está aqui no texto? Não, não está no texto. Mas o meu pastor disse que está. Ah, o teu pastor, não a Bíblia. Irmãos, eu arrumei uma confusão. O texto está dizendo que embriaguez. Como é que você faz com o texto que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, não toma só água, mas um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Paulo então estava dizendo para Timóteo pecar. Agora, se você entende, você compreende na sua mente um cálice de vinho é pecado, se você beber, tornou-se pecado por causa da sua fé. Ela não amadureceu ainda para entender que o texto sagrado não condena.
Agora, acho que a irmã Cristina me contou uma experiência aqui, a esposa do pastor Wagner. Eles foram em um determinado lugar aí, irmãos wesleyano, e todos eles estavam bebendo. E eles não beberam. E eles, até onde eu sei, mais ou menos justificaram porque eles já eram maduros espiritualmente. Eles pecaram. Em que sentido que eles pecaram? Não em beber, mas escandalizar aqueles que não bebem. Tornou-se pecado. Não beber vinho, a atitude em relação a isso. Porque a Bíblia não diz isso, irmãos. Então, quando você ouve alguém que diz, eu sou bíblico, escute e veja se ele realmente está falando o que a Bíblia diz, não o que ele está interpretando da Bíblia. Não, eles pecaram por escandalizar os irmãos que não bebiam. Porque eles todos estavam bebendo, mas entendeu? Mas isso são coisas secundárias. Aí se há divisão, porque aí é infantilidade, é carnalidade, entendeu? Há necessidade de amadurecimento. Isso é normal, vai acontecer, não tem como evitar. Mau testemunho. Escandalizou, entristeceu. O texto é claro, irmãos. Se eu escandalizar, se eu servir de pedra de tropeço e entristecer o irmão, eu estou pecando contra o corpo. E eu estou pecando fazendo uma coisa que não me condena e que a Bíblia não me condena, mas que me tornou condenável por trazer escândalo. Entende como a questão Eu já falei da minha experiência aqui. Por que eu parei de tomar vinho? Porque eu bebia. Não muito, mas bebia. Todos os dias um cálice de vinho eu bebia. Vamos lá, vamos lá, vamos para o texto, vamos lá. Deixa eu ir para o texto aqui. Vocês estão entendendo aí, né? Amém, irmãos? O Ademir acho que levantou a mão lá no fundo. Isso. Outros não podem nem chegar perto. Isso, exatamente. Que são textos orientadores, tá? Fugir da aparência não é mal, mas parece ser mal. Então o que eu faço? Eu fujo. Simples assim. Entendeu? É simples assim, irmãos. Porque o que acontece? Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Sim, tudo. Mas a questão das vestimentas aí já não é mais questão, aí é uma questão moral. Aí é pecado. Ah, não. Aí é pecado. Aí é pecado, irmão. É uma questão moral. Por exemplo, uma roupa muito apertada, muito aberta, tá? Que está desenhando os órgãos, que está expondo, isso é lascívia, isso é pecado. Isso não é uma questão não, depende do ponto de vista, não. Tá? Isso é pecado. Pecado. Tá? Tanto para homem como para mulher. Tá? O corpo foi a partir da queda,
que Deus fez com Adão e Eva? Cobriu. Agora querem se descobrir. Então não dá para descobrir, pastor, tem que apertar até estourar o negócio. Isso é lascívia. Aí não é uma questão, irmãos, depende, não, isso é pecado. Tá? Você está pecando e está levando outros a pecar. E tem gente que tem sério problema nessa área. O camarada não está muito bom, a esposa também não está muito bem, né? Aí chega aqui na igreja, você não sabe se a irmã está sem ou se está o com. E o com está fazendo entranhado na pele. Isso é pecado, irmãos. Pecado. Entendeu? Isso não é uma questão de interpretação. Isso é pecado, isso é lascívia. Isso é luxúria. Isso aí é expor para prostituição. Está vendendo? Sabe que às vezes também dá vontade de perguntar para algumas irmãs: está vendendo, irmão, o corpo? Tá para venda? Entendeu? Irmão também vem com um negócio que, pelo amor de Deus, sabe? Isso, aí, irmãos, não é uma questão, isso é pecado. Tá? Aí é uma questão moral. É uma questão moral. Alguém levantou a mão aqui, acho que o César? Sim. Não beber. Isso é recomendado. Não beber. Quer ver? Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras aqui. Olha só, Romanos 14. Meu tempo já foi. Eu nem bebi um copo de vinho. Vai lá. Nem dancei uma música. Romanos 14, 21 e 22. Preste bem atenção na orientação apostólica aqui. É uma orientação. Olha só. Eu vou ler para você. Encontrou aí? Romanos 14, 21 e 22. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, não é naquilo que faz, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Fé aqui é entendimento, é compreensão, é conhecimento. Por exemplo, se eu entendo ainda que eu fui no mercado hoje, nem vou dizer o nome para você não, né? E aí eu peguei um negócio lá, eu disse, puxa vida, mas o dono desse supermercado aqui, ele é do mal. Ele é do, não. Ele faz trabalho. Como só gosto de negócio aqui, não está para vender. Mas se na minha consciência eu usar daquele produto vai me fazer algum mal, e mesmo assim eu compro e uso, eu peco contra a minha consciência. Porque qualquer um. Porque a minha fé ainda não amadureceu para entender que aquilo ali não tem problema nenhum. Você entendeu isso, irmão? É isso que Paulo está dizendo aqui. Só lá no fundo, depois aqui. Sim. Você faz o mesmo que Jesus fez com eles. Bate sem dó e piedade. Ué. Bate sem dó e piedade. É. Aí que está. Então é o seguinte, aí que está. Mas essa pergunta está correta, irmãos. Essa pergunta está correta. O que Jesus fez com a mulher samaritana? Ele conversou com ela. O que tu tem agora não é teu. Já passou por, né? O que tem agora não é teu. Você é uma adúltera, em outras palavras.
Tá? Agora, pega Jesus falando com os fariseus, filhos do diabo, raça de víboras. Não tinha dó, sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam usando da palavra para justificar os seus pecados e condenar os dos outros. Isso é abominação diante de Deus. Não, depende, aí é uma outra coisa, tá? Nós estamos falando aqui de pessoas que têm o conhecimento e que usam esse conhecimento para condenar os outros. É aquele tipo de pessoa o seguinte, ó, que prega, ensina e bate, mas a sua vida não condiz com a palavra. Você vai ouvir uma pessoa dessa? Deveria ouvir, porque ele está falando a verdade, mas ouvir no sentido assim, puxa vida, mas o que ele está falando na vida dele não é verdade. E não é verdade porque ele está caminhando em direção a isso. Não é verdade porque ele não vive isso e não quer viver. Então você sabe, você é capaz de discernir quando alguém vem em amor para te orientar, admoestar, te conduzir na verdade, para quem vem te condenar. Então quem vem te condenar em amor, bate firme. Eu não estou brincando aqui, irmãos, não estou brincando. Bate firme, para que essa pessoa tenha possibilidade de arrependimento. Senão ela não vai se arrepender. Bate firme, fariseu, você tem que bater firme. Em amor, mas você tem que bater firme. Mas aí nós temos que discernir isso, entendeu? Porque não existe só o lado da pessoa não escandalizar. Existe aqueles que querem fazer, têm prazer em fazer, não fazem, não porque é pecado contra Deus, mas por causa que estão pensando em si mesmo. E condenam os outros que fazem aquilo que eles gostariam de fazer. Isso é farisaísmo. Isso é legalismo. Aí você vai ver Jesus falando com os legalistas de forma tranquila. Negativo, irmãos. Ele bate mesmo. Entendeu? Ele pega até um relho. Aliás, eu vou pegar um relho e vou ungir. Um relho ungido. Porque eu sou mais nervoso do que os três aqui. Então, eu vou usar um relho ungido para... Quando você diz, pastor, encontrei um fariseu. Deixa que eu bato. Não vou fazer isso não. Você entendeu aqui a palavra, irmãos? Vá para casa e medite em Romanos capítulo 14, ali você vai aprofundar nessa questão aí, amém? Vamos orar. Depois da oração, você que trouxe a sua oferta, coloque no gasofilácio. Pai, nós te damos graças, que a tua palavra é a verdade, e o teu Espírito que em nós habita é o Espírito da verdade. Ó Deus, que estejamos sempre rendidos ao Senhor, sujeitos à direção do teu Santo Espírito, e que tua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, de maneira que o nosso viver glorifique o teu nome e testifique que somos discípulos e testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, gratos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.